Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Antes de falarmos do episódio de hoje, vou esclarecer sobre a programação de final de ano. O recesso no Grupo Espírita está previsto a partir do dia 20 de dezembro de 2025 até o dia 10 de janeiro. Então, o último episódio, tanto do podcast quanto da live, acontecerá no dia 20/12, estaremos aqui. E retornaremos no dia 10 de janeiro de 2026. O que vai acontecer nesse intervalo? Teremos, tanto no dia 27/12 quanto no dia 3/1, 2 episódios especiais que serão gravados e irão ao ar na respectiva data. Então, em 27/12 e 3 de janeiro, teremos um episódio especial que vai ao ar. Não teremos a live, mas teremos conteúdo disponibilizado a todos que se interessarem, tá bom? Qualquer dúvida que tiver, entra nos nossos canais aí, posta a sua dúvida que a gente vai estar respondendo na medida do possível, ok? Vamos lá então. Hoje, seguindo a sequência de capítulos do livro Ceifa de Luz, estaremos olhando para o capítulo 55, intitulado No Burilamento Íntimo. E quem preparou a reflexão para nós foi o Roosevelt, importado lá de Itumbiara, né? Como sempre, junto com a Simone. Eles vêm junto tanto aqui no podcast, quanto estarão juntos na live que eu falo daqui a pouquinho, ok? Vou deixar para a gente escutar juntos daqui a pouco, mas eu queria lembrar, não podemos esquecer que a gente tem uma bibliografia complementar, que aliás está excelente, não deixe de consultar, tem o link para facilitar. Fica aqui o convite para estudo e aprofundamento, quando você quiser, está disponível aí para você. Também temos o nosso segundo momento tradicional, que é a live, que acontece e é lançada no mesmo dia do podcast, acontece no canal do YouTube. Você já é o nosso convidado especial. Se não puder estar presente, fica tranquilo, você pode assistir depois, mas não deixa de participar de qualquer forma. Entra lá, comenta, participa ao vivo, coloca a sua sugestão, sua crítica, compartilha o link, enfim. O convite é para você participar conosco e se envolver. Finalmente, não deixe de ficar conosco agora até no final. A gente tem aí o nosso momento de oração. Hoje, novamente, uma poesia de Maria Dolores para nos inspirar para as nossas preces que acontecem. Ok? Bom, me estendi além da conta, mas ainda dá tempo de te convidar agora. Vamos ouvir? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Olha nós aqui de novo, né? Nessa oportunidade bendita de falarmos um pouco sobre as lições desse livro muito bom, Ceifa de Luz. Nós iremos fazer alguns comentários sobre o capítulo 55, No Burilamento Íntimo, Ceifa de Luz, livro do Emmanuel, pela psicografia do Chico. E aqui comigo está minha parceira de sempre inseparável, né? Talvez alguns de vocês possam conhecê-la. Simone. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, para começar, nós vamos ler o capítulo, que ele é curto, mas o conteúdo é intenso. Capítulo 55, No Burilamento Íntimo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Jesus, Mateus 24:46. Suspiramos por burilamento pessoal. Entretanto, para atingi-lo, urge não esquecer as disciplinas que lhe antecedem a formação. À vista disso, recordemos que a essência da educação reside nas diretrizes de vida superior que adotamos para nós mesmos. Daí, o impositivo de cultivar-se o hábito de ser fiel ao desempenho dos próprios deveres,
de fazer o melhor que pudermos no setor de ação em que a vida nos situe, de auxiliar a outrem sem expectativa de recompensa, de aperfeiçoar as palavras que nos escapem da boca, de desculpar incondicionalmente quaisquer ofensas, de buscar a boa parte das situações e das pessoas, esquecendo tudo o que tome a feição de calamidade ou de sombra, de procurar o bem com a disposição de realizá-lo, de nunca desesperar, de que os outros, sejam quais forem, são nossos irmãos e filhos de Deus, constituindo conosco a família da humanidade. Para isso, é forçoso lembrar, sobretudo, que a alavanca da sustentação dos hábitos enobrecedores está em nós e somente vale se manejada por nós. Então, quando a gente observa essa leitura, né, e aí eu conclamo a todos que com tempo, com calma, faça essa leitura pausadamente. Cada item mereceria que nós ficássemos aqui conversando horas sobre cada item desse. Mas quando a gente olha o burilamento íntimo, burilamento nos remete a quê? A reforma íntima, né? A nos melhorarmos cotidianamente. Burilar significa aplainar algumas arestas. Então, quando nós partimos ou ir para o burilamento de alguma obra, de alguma escrita, de algum trabalho, eu construí um texto, agora eu vou dar uma burilada, eu vou dar uma melhorada nesse texto. Eu vou tirar alguma coisinha aqui, vou colocar um acentozinho que está faltando. Então, burilar é melhorar. E o burilamento íntimo nos leva justamente a essa melhoria pessoal. Tanto é que fala burilamento íntimo, né? Não é burilamento coletivo. Nós somos responsáveis por nós. À medida que eu estou fazendo o meu burilamento, a minha melhora, a minha reforma íntima, quando ela é feita com profundidade, quando ela é feita com vontade real de melhorar, nós acabamos também por influenciar os outros, aqueles que convivem conosco. Paulo Roosevelt deu uma melhorada, Roosevelt está melhor, então é melhor, tá bom comunicar com ele, ficar próximo a ele. Então o nosso burilamento pessoal acaba que influenciando outros a também partir na mesma esfera. E, sobretudo, nós que temos filhos, agora na condição de avô também, né? Quando os filhos percebem que os pais estão se melhorando, isso acaba sendo espelho para o burilamento dos filhos. E nós temos inúmeros exemplos desse burilamento íntimo, né? Se nós pegarmos, às vezes ele é feito com mais tranquilidade, às vezes o burilamento ele é feito com atitudes mais incisivas. Se nós pensarmos em ícones aí da nossa história doutrinária, um grande exemplo é o Paulo de Tarso, que na condição de Saulo, no momento da transição para Paulo, olha a profundidade que ele teve que se melhorar, até que chegar a um ponto que ele se tornou o maior apóstolo, é o chamado apóstolo dos gentios. Outro exemplo também que fez um burilamento muito incisivo, Maria de Magdala. Olha a transformação dessa pessoa. O próprio Simão Pedro, né? Que Jesus conviveu com ele na casa dele 3 anos, para que ele pudesse transformar aquele diamante bruto na joia que se transformou.
E mesmo assim, mesmo convivendo com Simão Pedro, com a convivência Jesus, Simão, Simão, Jesus, e ainda ficaram algumas arestas, né? Que tanto é que Simão, ele não permitiu que a Maria Madalena fosse trabalhar na casa do caminho. Mas trazendo para nós, e a lição nos conclama isso, né? Diariamente nós temos a oportunidade de processar o nosso burilamento. As oportunidades são nos dadas a partir do momento que nós despertamos, acordamos a cada dia. E esse burilamento, essa melhora, essa reforma íntima, ela é importante a começar no nosso núcleo íntimo, que é a nossa família, aquele que está comigo, a esposa, o marido, os filhos, e aí nós vamos expandindo isso. Quer comentar, Simone? Senão eu vou ficar falando a noite toda. Esteja à vontade, né? Mas essa lição, ela é muito rica, mas me remete a 2 ensinamentos básicos, que é o que estava lá que eles atribuem essa frase a Sócrates, mas não é dele, né? Já estava no tempo. Conhece-te a ti mesmo. E o outro é de Santo Agostinho, da gente fazer a revisão, né, diária, fazer a nossa contabilidade, para a gente ver o que a gente melhorou, se eu estou melhor hoje do que eu fui ontem, e amanhã eu estar melhor do que eu fui hoje. E esse burilamento não é ficar isolado do mundo, entrar em contemplação, usar roupa branca e não sujar. É muito pelo contrário. E o Emmanuel, ele vem muito sabiamente trazer alguns apontamentos que nessa reforma íntima, nessa contabilidade que eu faço de mim mesma, quando eu vou me conhecendo, que o Roosevelt falou, né, que o Paulo, ele fez essa mudança quando ele começou a se ver como o apóstolo mesmo, e é o seguidor, né, do Cristo, quando foi chamado, né, o que era o cristão. No início eles falavam que eram os seguidores de Cristo, mas o seguidor de Cristo não é aquele que fica na contemplação. E a nossa reforma íntima também não acontece quando a gente fica na contemplação. E antes, aqui nos bastidores, né, o Roosevelt falou o que o Emmanuel disse para Chico, a questão da disciplina. Todos esses que foram citados, que a gente relembra, passaram por essa questão da disciplina, que não existe a desordem, não existe o improviso. Então, a disciplina nos nossos hábitos, a disciplina no nosso falar, toda essa receita, né, que o Emmanuel vem trazendo, passa por esse viés, né? Como que eu vou ouvir educadamente, como eu vou falar educadamente. Então, isso perpassa pelo nosso cotidiano, no meu serviço, na minha escola. E à noite, na hora que eu for dormir, que eu colocar a cabeça no travesseiro, eu fazer essa autoanálise. Eu estou me melhorando efetivamente? E é importante nós observarmos, pegando essa carona com a Simone, nós temos que trabalhar o burilamento cotidianamente. Eu costumo dizer, a Simone me fala sempre, né, nós estamos no 2º degrau da orbe evolutiva, nós estamos ainda prova e expiação a caminho da regeneração. Vamos errar mais do que acertar, provavelmente. Mas tendo consciência disso, nós temos que ser juízes muito atentos aos nossos atos. A Simone falou agora há pouco, contemplação. Contemple a ação. Então, acho que nós temos que ficar atento a isso. Contemplar as nossas ações. É aquilo que nós já comentamos em outros estudos, né? A palavra, ela ensina, ela educa, mas as ações, os comportamentos, eles arrastam. Tanto é que Jesus é o nosso modelo e guia.
as ações dele nos guiam. Então nós temos que estar atento às nossas ações. E antes das ações, nós temos que ficar atento também aos nossos pensamentos, né? Se eu penso, logo eu atuei. Então essas questões nós temos que ficar muito atentos. E para nós que somos espíritas, nós não somos admiradores, simpatizantes. Com todo esse tempo que todos têm de falar de capítulos, de quantas vezes eu já li o Evangelho, quantas vezes eu já li o Livro dos Espíritos, a Gênese, etc., essas obras todas que tem por aí, não temos mais o direito de falar que somos simpatizantes. Somos espíritas. E para nós que somos, então, da doutrina espírita, isso vale para qualquer um de qualquer doutrina. Temos que ser atuantes. Não somos espíritas de gabinete, não devemos ser. Nós devemos ser espíritas de ações. E as ações não é só lá nos centros, ou lá no Seringueira, ou similar ao Seringueira, né? Nós temos que ser espíritas a partir do momento que eu acordo. E como é ser o verdadeiro espírita, né? Como é que é a resposta? Reconhece o verdadeiro espírita por aquele que trabalha em si mesmo, né? Para domar suas más tendências, suas más inclinações. Consequentemente, é o nosso burilamento íntimo. É o fazer. É o fazer. É a enxada, é a charrua, a enxada parada no canto, enferruja. Enquanto isso, o trabalho está por fazer, né? E o trabalho, ir ao Seringueira é importante, importantíssimo. Mas o trabalho que nós temos uns para com os outros, os companheiros do caminho, os companheiros de trabalho, como você colocou, os companheiros de dentro do meu lar, esse é o nosso, a nossa contemple a ação. Falar um caso bem rápido do Divaldo, que ele foi num restaurante em algum lugar fora do Brasil e foi falado para ele abraçar o garçom. E lá não tinha esse hábito de abraçar. Ele falou assim, mas vocês vão achar estranho, né? Mais resumidamente, ele foi, abraçou e foi tudo estranho. Quem puder assistir a palestra é muito interessante. E no final era um garçom negro e o Divaldo branco. Então já tinha dois obstáculos, né? Eles não eram adeptos ao abraço e muito menos um branco abraçar um negro. Mas no final esse garçom foi e conversou com ele, né? E foi um momento de grande ação amorosa, porque era um garçom que passava por uma situação de doença muito séria e ele tinha pensado até em suicídio, né? Então aquele abraço abriu portas para novos tratamentos. E quantas pessoas estão perto da gente que a gente sequer olha, sequer a gente abre um sorriso, sequer a gente abraça. Como o Rosa falou, pode ser que seja até dentro da nossa casa mesmo, que a gente efetivamente abraça com carinho e fala bom dia, vai com Deus, durma com Deus. Então são pequenas coisas que falam, né? A boa palavra, o bom escutar. Jesus, Deus não exige muito da gente. Ele até falou, né, que o livro dos Espíritos fala, né, pequenos esforços pode fazer milagres. Então o que nós estamos esperando? Então isso também faz parte da nossa reforma íntima. Por mais que no início seja igual quando a gente vai colocar o carro, né, fazer o carro pegar no tranco, né? No início pode ser difícil, mas depois ele vai pegando e vai ser prazeroso fazer o bem, porque é bom fazer o bem. Fazer o bem faz bem. Fazer o bem faz bem. E a gente, ele que é o palestrante, né? Mas a nossa hora já chegou. É muito bom a gente conversar sobre Jesus, com as pessoas que a gente gosta. E daqui a pouco tem mais. Isso é a degustação. Então a gente agradece imensamente essa oportunidade e rogamos a Jesus
que todos nós possamos fazer essa autoanálise e procurar efetivamente, fazer o nosso burilamento íntimo. Estão todos convocados para nos acompanhar daqui a pouco na live. Um grande abraço a todos. Convocados amorosamente, tá? Fiquem com Deus. Iniciamos o nosso momento de oração de hoje com a poesia Buril de Luz, de Maria Dolores. Em teus dias de dor, recorda, alma querida, que a dor é, para a vida, aquilo que o buril severo e contundente, entre as mãos do escultor, é para o mármore sem forma. Golpe aqui, golpe ali, outro mais e mais outro, um corte de outro corte se aproxima e o bloco se transforma em celeste beleza de obra-prima. Que seria da pedra abandonada ao chão, triste, bruta, singela, se a vida não traçasse para ela planos de construção? Que destino o da argila, esquecida e vulgar, sem a temperatura desumana que deve suportar para ser porcelana? Enxergaste algum dia, fora das leis da natureza, o trigo que não fosse triturado para ser pão à mesa? Se alguém te fere e humilha, ama, entende, perdoa e agradece ao trabalho, à angústia e à prova em que a vida imortal se nos renova no anseio de ascensão que nos guia e abençoa. Alma querida, escuta, para seguir à frente em plena elevação, sempre mais alta e linda. Quem não chora, não serve e nem padece ou luta, parece tão somente um ser espiritual em formação, que não nasceu ainda. Mestre amigo Jesus, nesses instantes de oração, à luz dos ensinamentos do Evangelho e tocados pela poesia, queremos agradecer contigo à vida e a Deus por cada acontecimento. Ajuda-nos, Mestre, a entender verdadeiramente que dificuldades, problemas e tribulações são instrumentos divinos para que o nosso coração se aperfeiçoe. E ampara-nos, Jesus, para que, diante das circunstâncias, possamos buscar o melhor, a cultura da paz e da paciência, a busca de virtudes que sabemos têm que ser cultivadas em nossos corações. Que nesses instantes de prece, ao lado do teu carinho e afeto, e amparados pelos benfeitores divinos, possamos abastecer o nosso espírito de boas vibrações, para que sempre, no convívio de cada instante, possamos melhorar, amparando sempre a todos que estão à nossa volta. Graças te damos, Jesus, pelo aprendizado de cada hora. Graças damos a Deus pela proteção e condução nos caminhos da vida. Que assim seja.